Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 29 de junho de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11h30 da manhã. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar para este QR Code aqui e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Em reunião com o presidente da Câmara, Zé Carlos, e vereadores da região metropolitana de Campinas, Estado sinaliza com até 50 novos leitos de UTI para atendimento à Covid-19 na região. Comissão de Cultura da Câmara analisa o mapeamento cultural e avalia a implementação do Plano Municipal de Cultura. O quadro Na Ponta do Lápis fala sobre compras online, só que com os consumidores que têm buscado produtos em sites internacionais. E no Universo Épico, tem entrevista com a escritora Januária Cristina, que publicou o livro com 141 personagens do nosso folclore. Recuperar o espaço público que estava sem manutenções e transformar em uma horta comunitária. Olha que ótima ideia! E nós vamos conferir agora como está este local, que fica no Jardim Nova Europa, aqui em Campinas. Por isso que eu vou acionar o nosso repórter André Aranha. Deixa eu ver se tem muitas plantas, flores, muitos temperos por aí, André Aranha. Seja bem-vindo e bom dia. Pois é, o que mais tem, viu, Gabriel Castro? Um abraço para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Câmara Total. Olha, tem flores, dá para fazer salada, enfim, sabe o pessoal, aquele pessoal que anda um pouco nervoso e tudo mais, dá para fazer um chazinho, mas quem vai explicar tudo isso pra gente? Daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Maílda. Antes, eu quero dar uma passeada aqui pela horta, porque é muito bacana, como você disse, aqui no Jardim Nova Europa, quer dizer, chama Horta Faz Sol. Hoje não tá aquele sol, pelo contrário, tá nubladão, porém a horta tem esse nome, é muito bonito, é muito legal. Ó, e cada pneu aqui, ó, tem a plaquinha com o nome, alecrim, a gente tem aqui também alface, enfim, que mais? Orégano, tomilho, não é milho não, viu, Gabriel? É tomilho. Não é? A Maílda já me corrigiu logo que eu cheguei. Tem pimentinha, tem uma série de coisas. E eu, por exemplo, que agora estou numa pegada mais fitness, né? Quero dar aquela emagrecida, comer muita salada. Tanto que até o agasalho para mim já começa a ficar grande. Olha só que beleza, porque eu estou afinando. Então, para quem quer ter uma vida um pouco mais saudável, evidentemente que é uma ótima oportunidade passar aqui na horta. A Maílda vai receber todo mundo super bem. E o mais legal de tudo, o mais curioso, é na faixa. Então, quer dizer, você vem aqui e não paga absolutamente nada, você pode pegar e pode também colaborar com a horta. Eu estou dando uma passeada aqui, o Cristiano Ribas está mostrando pra gente a hortinha. Aqui tem umas outras, olha só, tem cebolinha, aqui o que mais que tem? Deixa eu ler a plaquinha aqui, daquela baixadinha boa. Berinjela, opa, olha que beleza, pimentão. Então tem muita coisa bacana, tem para todos os gostos. Eu vou bater um papo aqui com a Maílda para saber justamente como surgiu essa ideia. Tudo bem, Maílda? Bom dia, prazer em tê-la conosco aqui no Câmara Total. Prazer estar aqui com você. Olha, esse início foi há uns 4, 5 anos atrás, que aqui estava assim, mato, né? E eu achei, falei, não estou gostando disso. Eu vou plantar, vou fazer alguma coisa, né? Que tinha umas flores, mas não estava bem. Aí eu peguei e comecei a plantar flores
E depois eu falei, não, deixa eu aumentar isso aqui. Fui aumentando, aí fui colocando ervas. Aí uns 2 anos atrás, né, coloquei mais ervas, mais pneus, com a ajuda do Amauri, né, que é o funcionário, e o meu vizinho, Marcos, que mora ali. Então eles vêm, ajudam, agoam. Então ele pintou todos os pneus, né, para ficar um local agradável, bonito, né? Um cenário bacana, né, Maílda? Isso. Então, e o meu desejo aqui é que seja comunitário mesmo. Sente vontade, vem aqui, pega de boa, pega, tal. Né? Você quer colocar algo, né, de tempero? Tem o manjericão, tem tomilho. Olha só, né? Eu falei apenas algumas coisas que tem aqui. Que mais? O que eu, por exemplo, não falei que as pessoas vão encontrar aqui na Horta Fassol, então, no Jardim Nova Europa? Isso. Olha, eles podem olhar nas plaquinhas, ver o que interessa, né? Porque até os temperos, tenho tanto ervas para banho. Se você quer fazer um bom banho, você está cansado, olha só. Nossa, é só você vir aqui pegar. Tem manjericão, tem quebra-demanda. Manjericão eu tenho bom pra alecrim. Pizza de marguerita, né, Maílda? Nossa, é uma delícia. É bom demais, fala aí. Né? Então, se você gosta tem chás, né? Você quer estar bem com você mesmo. Ficar um pouco mais tranquilo, mais tranquilo, você tem erva cidreira. Qual planta ou hortaliça que mais pega aqui, Maílda? Olha, eles têm pegado mais o manjericão, né? Que é tanto para banho quanto para eles levam para ervas, essa erva para secar e fazer uma defumação, para deixar seu ambiente gostoso, né? Eliminar, às vezes, tristeza, cansaço. Então, eles podem pegar e usar. Então, é o manjericão, o alecrim, erva cidreira, malva, para trazer tranquilidade, né? Então, pessoas que, às vezes, passam aqui eu vou fazer um exame, gostaria de malva, posso pegar? Pode, aqui é... Ô Maílda, com o passar do tempo, você resolveu cultivar ervas aromáticas, né, medicinais, enfim, buscou informações e aprendeu a função, o benefício de cada erva plantada na horta. O seu sonho é que todos possam usar as ervas o momento que quiserem e precisarem, né? O momento que quiserem e precisar. Então, como tem a Fassol e ela, né, trabalha toda essa parte, tem um plantio, né? Tem um plantio das ervas, das verduras. É muito lindo o local lá. Então, aí eu comecei a falar, olha, eu vou fazer, deixa eu estudar, deixa eu me sentir assim, né? Fazer algo que eu gosto. Então isso me trouxe assim, prazer e aprender, né? Porque cada erva que você planta, você vai aprendendo um pouquinho a respeito dela. Então, isso foi... Tem que estudar também, né, Maílda? Você estudou um pouco, né? Então, aí a gente tem que estudar para que serve, em que momento você pode usar, né? E isso aí foi, assim, excelente. Ô Maílda, você pretende continuar cuidando do espaço, né? Quem sabe até inspirando o nascimento de outras hortas comunitárias aqui em Campinas, por que não, né? Isso mesmo. Então eu pretendo mesmo continuar e tem amigos que já estão falando, que já falaram que vão trazer mudas, né? Mudas de ervas para poder continuar, né? Porque ele pode pegar tanto uma erva e leva outra para casa, né? Ele traz para cultivar, né? Para ajudar. Então, teve uma coisa que a senhora me falou, inclusive, antes da gente começar a entrevista, que as pessoas podem trazer coisas para cá também, né? Pode. Então não é só retirar, a pessoa pode colaborar aqui com a horta, né? Como faz? Tem que te procurar? Isso mesmo. Tem pessoas que ligam e falam assim, que ervas eu posso levar, né? Aí eu falo, não, pode trazer, eu quero tal erva. Aí eu falo, ela traz. Tem outras que já falaram, olha, vê o dia que você quer, que eu quero ajudar a plantar.
Então está assim tendo pessoas já que querem fazer algo pelo espaço. Então isso é muito bom, né? Inclusive nós estamos vendo imagens, né? Da horta, muito bacana. Por que o nome Faz Sol? Faz Sol é uma fazenda, né? Que ela em Mogi das Cruzes, que eles trabalham a horta. Eles plantam, tem tanto ervas quanto verduras. E a gente colabora com eles também. Então eu falei, estou fazendo a continuação aqui. Então eu falei, vou plantar e vou, né, ceder para quem deseja. Ô Mailda, e assim, me fala um negócio. Por exemplo, a horta, ela fica à disposição do pessoal em que horário? Aqui? Ou é 24 horas? Aqui é a hora Se o cara que quiser vir de precisar. madrugada... Sim, ele pode usufruir do que ele E é só pegar necessitar. como que funciona, porque o pessoal em casa certamente está muito curioso, né? Tem os pneus e tal, tem uma plaquinha, né, com o nome, daí é só retirar e boa, vai embora, feliz da vida. Isso. É que tem muitas ervas que elas ainda estão pequenas. Mas quando você quiser, pega a folhinha. É só não tirar com raiz, né? Porque se você tirar a raiz, aí fica... E agora o desejo é que venha mais, sabe? Mais ervas para eu plantar, para nós plantarmos aqui, né? Então vai ser algo assim bem importante. A sua presença, né? A presença do pessoal aqui para Nova Europa, enfim. Tem os vizinhos. Parque Prado, aqui perto, né? Então tem os amigos, Paulo e a Tatiana, vieram no feriado e veio, pôs a mão na massa. Que bom, né? Tem que ajudar, né, Mailda? Todo mundo tem que ajudar. Plantou. Ô, Mailda, e a senhora estava me falando que pretende até dar uma modernizada, né, com o celular, colocar... o QR Code. Isso. Conta pra gente aí. Então, a intenção é fazer com que a gente trabalhe com QR Code, que a pessoa possa chegar na erva e saber para que serve, né? Se ela serve para aquele momento para ela, né? E então vamos trabalhar nisso daí. Eu vou colocar uma plaquinha escrito o que na placa tem que ser resumido, né? Sim. Porque não vai caber, mas para que serve e tal. Então eu pretendo fazer isso e aqui também o vereador Rossini, né? Eles estão vendo para a gente fazer um aramado aqui também, fechar, né? Para não deixar aqui nem as ervas e nem as verduras, assim, se caso o cachorro vier, né? Para não ter. Então eles vão fazer, estão verificando isso, né? Vão fazer um aramado aqui em volta. O Gabriel falou, inclusive, no início, a senhora já comentou, mas eu gostaria que falasse um pouco mais a respeito dessa situação, porque esse aqui era um espaço abandonado, né? Então, um espaço da prefeitura que eles falam. Isso. Aí vocês chegaram a conversar e tudo mais? Não, com a prefeitura? Também. Aí eu comecei e falei, bom, eu espero que eles não tirem, porque... começou a dar certo, as pessoas gostaram, as pessoas vieram, né, pegar a erva que eles precisavam, aí a ideia do Paulo e da Tati com a verdura, né, mas eu espero que... E a galera tá gostando, os vizinhos estão gostando, porque aqui tem bastante gente que mora em apartamento, não pode ter, né, não pode ter tudo. O que eles têm é muito pouco no apartamento, né? Então eles vêm, pegam sim, eles vêm e falam, olha, eu posso pegar. Não, fique à vontade. É comunitário. Então, e se quiser trazer alguma mudinha, será sim, agradeço muito. É isso aí, dona Mailda. Então, aí nós fizemos aqui, eu fiz de cá e o vizinho fez de lá. Ele plantou... Ali também, a horta? Ali é tudo frutífera. Então foi o vizinho ali, fez todo aqui. Ele plantou, daqui uns 5 anos isso aqui vai estar, nem 5 acho. Vai estar muito bonito aqui.
Então a gente está procurando cuidar. Eu cuido desse pedaço e ele cuida daquele pedaço lá, sabe? Muito bom. E nós bom. estamos aqui. E aí, sorte do pessoal que mora aqui perto, que tem à disposição a horta comunitária, né? Isso. E o vizinho que quiser trazer mudinha, pode vir, pode usufruir. Aí é só procurar a senhora, né? Isso, me procure para eu ver onde é que eu vou colocar. Beleza, fechou então? Beleza, fechou. Mais alguma coisa, algum recadinho mais pro pessoal? Um recado, deixa eu ver. Do Ora Pronobis também eu vou explicar, depois eu falo, vou fazer um texto, vou explicar para que serve. Que organizadinho, aí eu coloco, parabéns, viu, aí eu passo para o pessoal daqui para os vizinhos, para a comunidade. Passa e avisa a gente lá, tá bom? Tá joia. Valeu, Maílda. Valeu, muito obrigada, viu? Obrigado pela tamo oportunidade. Junto. Obrigada. Ó, Gabriel, muito legal, muito bacana. Eu particularmente adoro pimenta, por exemplo. Então, até pedi para dona Maílda separar uma pimentinha para mim. Ah, posso pegar aqui, Cristiano? Deixa eu mostrar aqui, porque esse aqui, ó, o Cristiano Ribas, é o nosso repórter cinematográfico, ó. Meu saquinho tá pronto aqui. Vem cá, dona Maílda, me ajuda aqui. O que tem aqui, ó? Aqui nós temos erva cidreira e hortelã. O hortelã... E a minha pimenta? Pra ele... Ah, pimentinha também. Ah, bom. Pimentinha, então tá aqui, pimentinha, alecrim. Tem alecrim também que ele está levando. Legal. Né, para ele ficar bem. Faz um chá ou faz um banho. Muito bom. Todas as ervas aqui também, a maioria dá para fazer banhos, né? Para banho de limpeza, banho para tranquilizar. Tem tudo, viu, gente? É isso aí. Valeu então, dona Maílda. A senhora é muito simpática, tá bom? Obrigada a você, hein? Valeu, tô indo embora com o meu saquinho aqui, principalmente com a minha pimentinha, tá bom, Gabriel? Certíssimo, André Aranha falou do Ora Pronobis aí, que é uma punk, né? Uma planta comestível não convencional, muito bacana. O nosso repórter André Aranha, que eu vou pedir para ele ficar atento com o celular, porque eu também vou fazer os meus pedidos, viu, para ele, porque eu gostei bastante desta horta comunitária, muito legal este projeto da Maílda. Então, você que está nos acompanhando, olha só, Rua Plínio Pereira Neves, número 868, no Jardim Nova Europa. Você que está precisando, você que quiser fazer uma doação também para o local, fique à vontade, iniciativa muito bacana aqui na nossa cidade. 11h48, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo, hein, aqui no Câmara Total, e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, vamos repercutir a coletiva na prefeitura, vamos falar também de compras online de sites internacionais, tem muitos assuntos ainda para a gente poder abordar hoje, depois do intervalo. Câmara Total de volta, ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós vamos abordar as notícias da metrópole de Campinas. A gente começa falando sobre os casos da Covid-19 no nosso país. A notícia positiva houve uma queda na média móvel de mortes no nosso país. Atingimos o nível do mês de março. E também, já nós vamos abordar, aí a notícia continua preocupante, na cidade de Campinas, ainda na contramão destes números. Mas quem vai passar para a gente é a Mirna Abreu. Seja bem-vinda e bom dia ainda, porque são 11h53. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil somava 18.448.402 casos da Covid-19. São 27.804 novos casos nas últimas 24 horas. E nós temos no país 514.092 óbitos devido à Covid-19. Como o Gabriel já disse, nas últimas 24 horas, o menor índice, né? A gente acompanhou março, de média de óbitos nas últimas 24 horas. Nos últimos 40 dias é a primeira queda de média móvel que nós temos, então também é uma boa notícia em relação a casos e às mortes. No estado de São Paulo, são 3.700.000
378 casos da doença, com 126.112 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que a última atualização de Morungaba foi no dia 25 e de Olambra no dia 24 de junho. São 308.260 casos confirmados da doença e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 113.761 casos. Olha, nós temos aí 1.003 casos a mais dos últimos números que foram os dados da última sexta-feira, que eram 112.758 casos confirmados aqui na nossa cidade. Então, o número ainda de casos confirmados, ele está bem alto. A gente considera que nós tivemos sábado e domingo, 3 dias, mas mesmo assim, mais de 300 casos por dia. O que mostra que a doença ela continua circulando por toda a nossa cidade. Então, em Campinas, já nós vamos falar, porque isso tem um reflexo também na taxa de ocupação de leitos de UTI. Segue acima de 90%. Já a gente continua com as outras cidades. Indaiatuba, aqui na RMC, é a cidade que tem maior número de casos depois de Campinas, 25.524. Depois aparece Sumaré, com 24.993. Americana, 22.397, Santa Bárbara do Oeste, 19.566, Hortolândia, 17.530, Paulínia, 13.553, Itatiba, 12.293, Valinhos, 10.582 casos e, na sequência, os municípios da RMC que têm menos de 10 mil casos da Covid-19. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 9.191 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 3.690 óbitos. Na sequência, Sumaré com 844, Americana 679, Santa Bárbara do Oeste 664, Indaiatuba 662, Hortolândia 578, Valinhos 332, Itatiba 263, Paulínia 237, Nova Odessa 200 óbitos, depois Montemor com 188, Vinhedo 165, Jaguariúna 149, Cosmópolis 143, Arthur Nogueira 119, Pedreira 116 e os únicos municípios que somam menos de 100 óbitos devido à Covid são Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Nesta última atualização em relação a óbitos na cidade de Campinas, foram 19 a mais, 12 homens e 7 mulheres. O que a gente chama sempre atenção aqui, a importância da vacinação, porque houve uma inversão. Agora as pessoas abaixo de 60 anos, o número de óbitos proporcionalmente está maior. Nessa atualização aqui, 10 pessoas abaixo de 60, infelizmente, perderam a vida e 9 acima dos 60 anos. Homem de 27 anos, mulher de 41, uma outra mulher de 46 e uma mulher de 48 anos, essa não tinha comorbidades. A gente chama atenção para a faixa etária. Já chegou na casa dos 20 anos, 30 e bastante presente na casa dos 40 anos. Então, chegou a sua hora de tomar a vacina, vacina.campinas.sp.gov.br. Faça o agendamento, lembrando que são 2 doses, a não ser a da Janssen, que é uma dose única. Se você não receber a da Janssen, você recebe 2 doses da vacina. Já a gente fala mais sobre vacinação no nosso município, porque a taxa de ocupação de leitos de UTI continua preocupante, né, na cidade de Campinas. Sim, 93,68%, Gabriel. E nesta segunda-feira, dos 427 leitos Covid disponíveis aqui na cidade de Campinas,
400 estavam ocupados. Nós temos 26 pacientes à espera de um leito UTI aqui na cidade e temos também 429 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. E olha só, no SUS municipal, 163 leitos disponíveis, nós tínhamos 163 ocupados. No SUS estadual, os 30 leitos ocupados. Inclusive, de acordo com o site do governo do estado de São Paulo, além dos 30 leitos da Unicamp, que esse é enviado o relatório à prefeitura, nós temos também os leitos da AME, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas, que hoje atende só Covid. 20 pacientes na UTI na AME e temos ainda na rede particular 234 leitos Covid, dos quais 210 estavam ocupados nesta segunda-feira. E diante de tantos números, a gente vai falar da vacinação. Gabriel acabou de falar da questão dos óbitos, né? A gente sabe que a vacinação em todo o país começou com a população maior de 60 anos. Então, até esta segunda-feira, nós tínhamos 658.721 doses aplicadas aqui na cidade, sendo que 170.378 pessoas receberam as 2 doses só. E diante desses números, Gabriel, que a gente vai daqui a pouco falar desse calendário, nós tivemos ontem uma apresentação, uma coletiva do prefeito juntamente com os especialistas da Secretaria de Saúde. Você falou agora um pouquinho da Janssen, só que aqui na cidade de Campinas, a exemplo do que acontece na capital paulista, das 8.870 doses da Janssen que chegaram nessa cidade, a vacinação será feita para um público especial. Deve estar chegando 8.980 vacinas da Janssen, e que é a grande vacina do ponto de vista assim, de logística, porque ela requer uma dose. Ela funciona igual às outras, somente ela tem uma vantagem de ser uma dose. Ela vem especificado por um grupo etário, mas nós estamos pedindo hoje autorização também para incluir nesse tipo de... Eu sei que é uma pergunta que vai ocorrer, mas nós estamos traçando um perfil de população que haveria uma dificuldade de adesão na segunda dose. Então, nós estamos fazendo um levantamento e já estamos com ele em mãos, de população em situações de rua, pacientes nos CAPs, que são Centro de Atendimento Psicossocial, residentes em comunidades terapêuticas e também moradores em áreas de ocupação. Então, a gente só vai repetir aqui, essas doses da Janssen, elas serão destinadas especialmente, inclusive só aguarda, a Prefeitura de Campinas aguarda a autorização para que isso seja feita para pessoas em situação de rua, pessoas que são atendidas nos CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial aqui da cidade de Campinas, moradores de comunidades terapêuticas e também moradores aí em residências terapêuticas relacionadas à questão também de doença mental aqui na cidade de Campinas. E de acordo com o prefeito, isso seria para facilitar a adesão dessas pessoas e a imunização, sendo que não é necessária essa segunda dose. Olha, e o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni, informou que a pandemia está dando fortes sinais de retrocesso aqui nas cidades. Segundo ele, o atendimento nos gripários, embora ainda alto, está em cerca de 20% abaixo do que ocorria nos meses anteriores. Continuamos com um número relativamente alto de atendimento, mas em torno de 20%, 25% abaixo do que foi nos meses anteriores. E uma característica que está ocorrendo é que são casos menos graves no total do atendimento. Então, a gente está precisando de menos pacientes encaminhados para internação em UTI. Aí a pergunta subsequente é, mas por que nós temos um pouco de fila de UTI? Acontece que nós já comentamos isso, uma das características é que os pacientes abaixo de 60 anos estão ficando um pouco mais de tempo na UTI.
que era uma média de 14, 15 dias, eles estão ficando em torno de 19 dias. Isso está dificultando um pouco a reciclagem, a saída da UTI para abrir o leito para outro. Então, isso explica um pouco, mas seguramente nós estamos numa situação um pouco mais confortável do que estava 2 semanas atrás. E apesar dessa situação confortável, essa questão dos pacientes que têm uma maior resistência e está ficando mais tempo no hospital, gera aquilo que nós mencionamos agora há pouco, 26 pacientes na fila de espera. Talvez o hospital e os gripários, prefeito, seja o último lugar que nós vamos ter noção exata da queda no movimento. Ele começa a sentir nas UBSs, que é o atendimento primário, nas UPAs e depois vai refletir no hospital. Mas eu acho que de uma maneira ou de outra a gente está numa situação mais calma do que 2 semanas atrás, se bem que não é para acreditar, para relaxar, achar que está resolvido o problema. É absolutamente importante que a gente entenda. Nós estamos fazendo comparações ao longo do tempo e concordando com o que o doutor Laeira acabou de falar, a gente tem uma perspectiva boa com o avanço da vacinação. Então é importante ainda as restrições, os cuidados pela população serem mantidos, até que a gente realmente tenha uma segurança bastante forte de que possamos abrir mão de cuidados maiores. E diante desses números, a Prefeitura de Campinas anunciou que amanhã publica um decreto dizendo que 1º de julho o toque de recolher na cidade volta a ser às 21 horas. Com base nesses números, também com a diminuição do percentual de gravidade dos casos e uma pequena, mas uma diminuição do percentual de casos positivos de PCR, com base nesses indicadores, que são os indicadores que Campinas, inclusive, apresentou na Frente Nacional dos Prefeitos como indicadores precoces de situação futura, nós vamos ampliar o horário das 19 para as 21 horas, o nosso toque de recolher. Isso vale a partir do dia 1º de julho, que o nosso decreto ele é válido até quarta-feira depois da manhã e na quinta-feira, 1º de julho, passa a valer esse novo horário. E o prefeito também se posicionou em relação à escolha das vacinas da Covid-19. Essa história é uma história de gente que, infelizmente, é ignorante, de chegar no lugar e perguntar, essa aqui é tal, eu não vou tomar. Isso, infelizmente, é a realidade. É preciso ressaltar que a população de Campinas tem voltado na segunda dose, a população está dando um show na hora da vacinação, as pessoas, é fantástico, é um percentual pequeno que pergunta qual dose e se recusa a tomar aquela dose. Quer dizer, isso causa indignação na equipe. Quanta gente está querendo tomar vacina, quantos ofícios a gente recebe de setores, setor supermercadista querendo vacinar os funcionários que trabalham no caixa do supermercado, que ficam em contato direto com pessoas que ainda não conseguiram vacinar, menos que 43 anos. É o setor, as lactentes estão fazendo um movimento grande, que é também que vacine, a gente está em contato com a Secretaria de Estado da Vacina. É muita gente que quer tomar vacina e não consegue. Aí vem aquela pessoa que conseguiu agendar e pergunta a dose, que está a marca da vacina. Olha, Gabriel, inclusive isso é um problema. A gente monitorou ontem à tarde, a prefeitura abriu inscrição novamente para a população de 43 anos. Tá. Hoje de manhã ainda tinham vagas limitadas em alguns centros de saúde da cidade, mas se você abrir o site agora, vamos mostrar para a população? Vamos sim, novacina.campinas.sp.gov.br. Acabaram as doses destinadas para o agendamento. E é nesse sentido que o prefeito fala dessa escolha. As pessoas agendam, chega na hora, é determinada vacina, eu não quero. O profissional de saúde tem que respeitar essa decisão, mas é algo que no momento não é possível. Por quê? Porque tem gente esperando para tomar essa vacina. Lógico. A gente ainda está no público de 43 anos porque não vieram novas doses. Inclusive, eu tenho aqui, olha, o município aguarda receber mais doses da Secretaria Estadual de Saúde para então abrir um novo agendamento. E com essa decisão de que mais de cerca dessas 8.900 doses da Janssen, que é uma única dose, vai ser aplicada na população vulnerável da cidade, a gente tem esse público prioritário
que é uma ação estratégica da saúde da Prefeitura de Campinas, mas a gente tem um público também que aguarda. Então, você que fez o agendamento, gente, vacina boa é vacina no braço, não interessa qual é a marca, e é um momento em que a gente precisa ter o maior número de pessoas imunizadas para a gente, claro, diminuir a pressão lá nos leitos que nós falamos agora há pouco, que ainda tem 26 pacientes à espera de um leito Covid aqui em Campinas. Lembrando que todas as doses de vacinas que estão sendo aplicadas no nosso país foram aprovadas pela Anvisa. Todas que estão sendo aplicadas em Campinas, aprovadas pela Anvisa. Então, por gentileza, chegou a sua vez. Se vacine, não importa a marca da vacina, até porque nós nunca perguntamos na nossa vida qual que era a marca da vacina, da gripe, de qualquer outra doença que nós estávamos vacinando, e não pode ser agora durante uma pandemia, não estamos no momento de escolher vacina. E o pessoal que tem que tomar a segunda dose também não pode esquecer de também no centro de saúde, por mais que teve alguma reação na primeira dose, eu já tive reação, eu estou imune. Não, a imunização completa só acontece após a segunda dose, então não perca o seu agendamento. Se for necessário, você pode reagendar, caso tenha algum problema nesse dia que está pré-agendado, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre transporte aqui na cidade de Campinas, porque tem mudança no itinerário de linhas de ônibus, hein? A gente vai falar de duas linhas em especial, a 131, que é o terminal Vida Nova, e a 121, que é o terminal Ouro Verde. A partir do dia 1º, ou seja, na quinta-feira, a linha 131 deixa de atender no terminal Ouro Verde nos dias úteis. O usuário que sai do terminal Vida Nova com destino ao terminal Ouro Verde vai ter que utilizar a linha 122. Já a linha 121 vai atender o terminal Ouro Verde em todas as faixas horárias. Antes ela só atendia nos picos da manhã e da tarde. Então você veja aí, você que usa essas duas linhas, qual é aí o itinerário. Lembrando que a linha 131 não passa mais no terminal Ouro Verde. Ela vai direto agora para o shopping. Agora, Mirna Abreu, notícia preocupante, porque a Prefeitura de Campinas sofreu um golpe milionário, é isso? Isso, ela emitiu uma nota nessa última segunda-feira, dizendo que na sexta-feira foi feito inclusive um boletim de ocorrência no Departamento Estadual de Investigações Criminais, solicitando a abertura de investigação para investigar um golpe em cerca de 7.400.000 reais que foram retirados da conta da Prefeitura por meio de uma transação eletrônica fraudulenta na conta do Banco do Brasil e foi transferido para dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas. Ainda na sexta-feira, a Prefeitura acionou o Banco do Brasil e a polícia. Também nós tivemos aí o desfalque que foi comunicado. 2 computadores da Secretaria de Finanças foram recolhidos pela polícia e a Prefeitura, além disso, vai abrir uma sindicância interna para apurar com rigor, no prazo de 90 dias, eventuais responsabilidades de servidores municipais e avalia ainda medidas judiciais contra o Banco do Brasil por eventual falha no sistema que permitiu essa fraude aí. São cerca de 7.400.000 reais que saíram dos cofres municipais. Hora de serviço aqui nas notícias da metrópole, porque amanhã tem região de Campinas que vai ficar sem água, hein? Atenção, você que é aí da região do Esmeraldina, olha. Os bairros Jardim Samambaia, Jardim Maísa, Jardim Estoril, o Esmeraldina e a Chácara Buriti ficarão sem água das 8 da manhã ao meio-dia, porque nós vamos ter aí a troca do macromedidor nessa região da Sanasa. Por isso, você que mora ou trabalha nessa região, faça a reserva de água ainda hoje. E agora uma notícia boa, viu, Gabriel? Vamos lá. Essa notícia vem do estado de São Paulo, porque a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência está com inscrições abertas para o curso remoto de auxiliar administrativo às pessoas com deficiência que moram aqui na cidade de Campinas. A ação totalmente gratuita é uma parceria entre a Secretaria, o Centro de Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação.
É um curso com 60 horas de carga horária, vai ser realizado em 12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, inclusive com acessibilidade e interpretação em Libras, material adaptado e linguagem simples. As aulas começam no dia 20 de julho, as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho no site www.pessoacomdeficiência.sp.gov.br. Lá vai ter um link em que você vai abrir um formulário e fazer a inscrição para esse curso, que é especial para Campinas, e também tem outros cursos lá disponíveis que a Secretaria voltado justamente para a pessoa com deficiência. De acordo ainda com a Secretaria, Campinas tem 75.461 pessoas com deficiência, então uma boa oportunidade de capacitação profissional. Muito bacana. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, inclusive trazendo um tema importante da ação parlamentar em relação aos leitos Covid aqui na nossa região. Vamos aguardar então. Daqui a pouco a Mirna Abreu retorna aos nossos estúdios com essas informações sobre possíveis novos leitos para a cidade de Campinas e também para a região metropolitana, que é algo que preocupa bastante também neste momento da pandemia que nós estamos vivendo na nossa região. Olha só, as compras online já se tornaram habituais aqui no nosso país. E uma tendência que tem sido verificada nos últimos meses é a busca por produtos em sites internacionais. Mas quais as vantagens e as desvantagens de fazer compras nestes sites? Confira agora no quadro Na Ponta do Lápis. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Você está acostumado, né? A gente sempre traz dicas e informações úteis para você cuidar bem do seu dinheiro. E dessa vez nós vamos falar a respeito de compras online. A gente sabe que o consumidor tem cada vez mais procurado sites de compras para garantir os produtos que precisa em casa. Mas uma tendência que tem aparecido nos últimos tempos é a questão das compras em sites internacionais. Inclusive, tem sites internacionais abrindo maior o seu leque para poder atingir também o mercado brasileiro. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com a Ana Carolina Nicásio, ela que é economista, vai poder explicar um pouco a respeito desses sites internacionais que estão também de olho no nosso mercado. Tudo bem, Ana? Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como é que é essa questão do mercado, dos sites internacionais? O que isso influencia na nossa vida também? Bom, todo esse avanço aí nos últimos anos da internet trouxe mudanças de comportamento, mudanças inclusive de consumo para o brasileiro. Então veja, com o avanço da internet, as vendas online, as compras, né, se tornou muito mais comum. Inclusive agora, com o aumento da pandemia, com o problema avanço aí da pandemia, as pessoas não podem sair de casa, então ficou muito mais, digamos, acentuado esse movimento de você fazer compra online. No caso dos sites internacionais, a gente percebe que o Brasil ele é um grande mercado consumidor, né? Até pelo tamanho da nossa população. Então, assim, o Brasil ele sempre se destaca, no número de brasileiros que consomem produtos internacionais online, ele também é muito expressivo. Então, é lógico que essas empresas estrangeiras que fazem comércio, né, via internet, tem o Brasil como um grande consumidor ali. Então, a gente é muito visado, é estudado e a gente percebe que realmente está ocorrendo esse aumento. Mas para o consumidor brasileiro, aquele que não está muito bem habituado ao dólar, à variação cambial, enfim, vale a pena a pessoa tentar procurar um produto específico que encontraria aqui no Brasil, mas vale a pena pelo preço, por essa questão de um mercado internacional? No momento existem algumas vantagens e desvantagens. Como vantagens, eu pontuaria justamente isso. Você pode ter, né, à sua disposição uma diversidade maior de produtos, inclusive algumas marcas específicas, ou para quem compra produtos eletrônicos, né, alguns produtos de qualidade
superiores ou então específicas que só no mercado internacional você encontra. Como desvantagem, hoje, o número 1 que a gente pode apontar é a taxa de câmbio, né, que realmente influencia esses preços. O real está muito desvalorizado, então a gente percebe que houve um aumento geral dos preços internacionais. Isso serve tanto para produtos eletrônicos, né, que também tem conteúdo importado, como também até para produtos de vestimento, de uso comum do dia a dia, a gente também percebeu um certo aumento. O que acontece? Alguns produtos, mesmo com a taxa de câmbio desvalorizada, ainda, na comparação, a gente ainda consegue ver vantagem em comprar. Por exemplo, eu destaco aí os sites chineses de venda de roupa, por exemplo, né? Esses sites, essas vendas ainda continuam aquecidas, apesar da taxa de câmbio ter se desvalorizado. Então, houve sim um aumento dos preços, mas não um aumento tão expressivo ao ponto de que não compensa mais comprar. Agora, alguns outros produtos, né, eles realmente tiveram um encarecimento maior, então, digamos que hoje também não é a melhor fase, por exemplo, para a gente fazer compras internacionais se olhar só o ponto de vista do preço. Agora, se a pessoa ela faz esse cálculo de qualidade, diversidade e ela ainda deseja, o que eu acho que é interessante fazer é um planejamento. Então, quanto mais tempo de pesquisa tiver, né, quanto mais tempo ela destinar aí para a procura de preços, melhor. Nunca fazer uma compra muito, digamos, no curto prazo, assim. E você citou sites chineses, por exemplo. Cresceu muito nos últimos anos essa busca pelos sites chineses, inclusive para produtos simples do dia a dia, por exemplo, adesivos para você decorar a festa infantil de uma criança, ou roupas também, mas acessórios, né? Bijuteria, esse tipo de coisa. E agora o mercado americano também está de olho, porque sites importantes dos Estados Unidos também estão abrindo as fronteiras para chegar no mercado brasileiro. Isso também entra aí também nesse jogo mercadológico de disputa entre Estados Unidos e China para ver quem consegue pegar mais dinheiro no mundo todo? Sim, com certeza. Essa disputa que a gente chama de guerra comercial entre China e Estados Unidos, a gente também observa na internet, enfim, né? Isso também é passado para essas empresas que trabalham fazendo venda online. A própria Amazon, por exemplo, que é uma empresa americana, ela, principalmente ao longo dessa pandemia, ela teve um aumento importante de vendas, até justamente pelo perfil de produto que ela vende, né? É muito diversificado, mas livros, por exemplo, a gente teve um aumento importante de consumo, de compra de livros no Brasil, porque, enfim, as pessoas estão mais tempo em casa, então tem mais tempo aí para leitura, mas não só, né? Livros eletrônicos, outros tipos de produto. Então, a Amazon vendo isso, ela consegue entender que o Brasil é um país importante, uma fonte de consumo importante. Mas a China também, a gente pode destacar inúmeras lojas aí que são conhecidas, as pessoas hoje conhecem, né? Alguns anos atrás, talvez, não era tão comum as pessoas conhecerem sites chineses como é hoje. Inclusive, a China está conseguindo concorrer com os Estados Unidos até em alguns produtos celulares, por exemplo. A gente conhece hoje em dia algumas marcas chinesas que antes a gente nunca tinha ouvido falar e hoje se tornou mais popular. Então, com certeza, essa disputa, essa guerra comercial também está aí no âmbito da internet. E é preciso ter um cartão internacional para fazer esse tipo de compra? Ou o produto ele também está disponível com o preço em reais? Como que funciona a questão da tributação? Esse preço ele já é considerado a taxa de câmbio, e nesses sites ele já é passado em reais, então ele está em reais. Não à toa ele está mais caro, porque agora fazendo a conversão ela está mais cara. E geralmente não é necessário um cartão específico para fazer esse tipo de compra online, né? Então eles já facilitam. Alguns cartões de crédito nacionais mesmo, ele já tem essa bandeira internacional, então você, sem muita dificuldade, só coloca os dados do cartão e faz esse pagamento. Agora, quando a gente está falando aí de compra física, né, que a pessoa realmente ela faz uma viagem internacional para comprar, aí a gente tem uma tributação específica, que é o IOF. Então, para fazer compra com cartão de crédito, a gente tem uma taxa aí de 6,38%. Mas no momento, não é o que está, digamos, mais aquecido, mesmo porque está muito caro fazer viagem internacional. Então, nesse momento, realmente o que se destaca são as compras online e usando bandeira, enfim, nossos próprios cartões. A gente não precisa comprar dólar, porque está tudo transformado em real. Então, tem essa facilidade maior. Mas é claro que esses preços, além de considerar a taxa de câmbio, eles também têm impostos específicos, né? Que varia aí dependendo de qual seja exatamente o produto. Mas então a gente também está suscetível a pagar imposto de importação, eu estou dizendo, né? Não apenas outros tipos de imposto, mas impostos específicos de importação, e tem essa variação da taxa de câmbio que também acaba encarecendo o produto. Então tem que ser tudo muito pesquisado. E para
conferir a segurança do site? Como que a gente consegue descobrir se esse site é confiável ou não? Vale as mesmas dicas para os sites aqui do Brasil? Nacionais, sim. Da mesma forma, é muito importante pesquisar. E uma pesquisa rápida mesmo na internet já é o suficiente. Colocar o nome do site, ver se tem alguma reclamação específica, ou conversar mesmo com recipientes que já tenham comprado, também é uma dica importante. Vale a pena comparar o produto que vem de um país asiático como a China com um produto nacional, no sentido de preços, mas também da qualidade? Existe esse tipo de preocupação das pessoas? Eu acho muito válido toda essa comparação, e a pessoa tem que levar em consideração que ela, naquele momento, pesa mais, né? Mas é claro que a gente tem essa limitação agora de talvez não sair de casa, que aí favoreça a compra nesses sites devido ao preço, que em geral ainda concorre muito com os nacionais, né? A China, ela tem uma estratégia aí de venda, preços que são um pouquinho abaixo, então isso elas ganham muito, a China tem ganhado muito com essa disputa por preço. Mesmo ainda nesse cenário de pandemia, de desvalorização, ainda alguns produtos específicos ainda compensam. E acho também que vale a pena reforçar, né, que tem que ter um pouquinho de paciência também, porque às vezes o frete demora, muitas vezes o produto vem por navio, não por modal aéreo, né? Acontece esse tipo de coisa também, a pessoa tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta. A gente também vê ultimamente que esse período médio aí houve uma redução, então hoje em dia a gente consegue fazer uma compra da China e ela chegar em alguns dias, assim, tudo isso que avança aí da globalização, das formas de distribuição, das cadeias globais de valor, enfim, elas propiciaram, né, esse aumento da velocidade de entrega também. Mas depende muito do produto específico, depende muito da região do Brasil em que você está também. Isso, no Brasil é muito desigual esse tempo de entrega, de distribuição, inclusive aqui dentro mesmo, né? Então, sim, tem que ser analisado quantos dias você precisa daquele produto. Se você puder esperar, melhor. Muito bom. Como tudo na vida, né? A gente tem que pesquisar e saber que existe essa possibilidade de fazer compras em sites internacionais. Pode ser benéfico para você, depende, claro, da sua boa vontade de procurar e da sua boa vontade de esperar também. De repente, pode valer a pena. Ana Carolina, obrigado mais uma vez pela participação aqui no quadro Na Ponta do Lápis, por esclarecer tantas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Muito obrigada. É isso, a Ana Carolina Nicásio, que é economista, pôde conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas em relação às compras nos sites internacionais. E na próxima semana eu volto com mais dicas para você aqui no quadro Na Ponta do Lápis, para você cuidar bem do seu dinheiro. Grande abraço, até lá. Tchau. Hora da gente falar sobre um animal que não agrada muita gente, os morcegos. Cada vez mais presentes na área urbana, é preciso ter cuidado ao encontrar um, já que podem transmitir a raiva. Sobre este assunto, acompanhe a partir de agora o É o Bicho. Morcegos não são animais que despertam muita simpatia. Por isso, quando eles surgem na área urbana, provocam medo, ainda mais quando vão parar dentro das residências. A primeira atitude que muitas pessoas têm ao encontrar um morcego dentro de casa ou até mesmo no quintal é pegar uma vassoura e sair correndo atrás do animal para tentar matar. Pois é, só que essa atitude é considerada errada. O correto é isolar o local onde o morcego está e ligar imediatamente para o centro de zoonoses. Este órgão, só para se ter uma ideia, até o dia 10 de maio, recolheu 268 morcegos, sendo 7 com raiva. Segundo este veterinário especializado em animal silvestre, a raiva é uma doença que afeta a parte neurológica do bicho e pode ser transmitida para o ser humano por meio do contato com a saliva do morcego. Se a pessoa, se o indivíduo vai lá e colhe esse animal com a mão, se ele vai lá e captura esse animal com a mão, né, o risco dele ser mordido, o risco dele ser lambido, o risco do animal ter se lambido e aí o cara pôr a mão nessa secreção com vírus é gigantesca. Então, nosso cuidado qual que é? Não mexer com esses animais. Você entende? Mas vale uma ressalva, eu sei que não é, vamos abranger um pouco mais, mas todo e qualquer animal que esteja com comportamento estranho, mamífero,
Pode ser raiva. Mas como saber que o morcego está com um comportamento alterado? É o que explica a veterinária da Vigilância de Zoonoses de Campinas. O morcego, dentro do comportamento normal, ele vai estar com atividade noturna e nunca vai estar num local baixo que permita que o ser humano ou que o animal de estimação tenha contato. Já o comportamento estranho, ele vai estar no local baixo, ele vai permitir que um animal o capture, né? Vai estar caído, exposto diretamente à luz do sol ou com atividade durante o dia. Ela ainda conta que os morcegos vêm para a área urbana em busca de alimento e abrigo. A luz da cidade atrai muito inseto, que é alimento dos insetívoros. A gente planta árvore que fornece frutos que os morcegos se alimentam. Então, o homem cria situações para atrair os morcegos para a área urbana, sem contar a destruição do habitat natural deles. Por isso, tente ver os morcegos de outra forma, pois eles são essenciais para o meio ambiente. Eles têm, na verdade, uma grande importância, né? Você imagina que, assim, os morcegos insetívoros diminuem significativamente a quantidade de insetos que nós temos por aí. Se você elimina morcego, você vai ter uma encheção de saco de insetos e aí também riscos de transmissão de de doenças em geral, né? Você tem os frugívoros comendo as frutas e defecando sementes por aí, fazendo com que haja um dispersamento, né, uma dispersão, aliás, de plantas, né, em diversos lugares. Os morcegos nectarívoros, eles agem exatamente como os beija-flores. Então, o fato dele chegar numa flor e ele se alimentar dessa flor, ele sai de lá carregado de pólen e quando ele for em outra flor, ele acaba fecundando e gerando frutos. Então, eles têm um papel muito parecido com o papel das aves. Meio-dia e meia, estamos ao vivo nesta terça-feira e nós vamos fazer o seguinte: último intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, tem promessa da vinda de mais leitos de UTI Covid-19 para a cidade de Campinas. Vamos falar da reunião de Comissão de Cultura, atividade legislativa, campanha do agasalho e tem ainda Universo Épico com a escritora Januária Cristina. Então não saia daí. Meio-dia e 34, como combinado, a Mirna Abreu está de volta aqui aos nossos estúdios, agora com as notícias do Legislativo, com a atividade parlamentar. E a gente começa com uma parceria muito bacana com o IAC. Seja bem-vinda de volta e agora boa tarde. A gente, inclusive, teve no domingo, foi o aniversário do Instituto Agronômico de Campinas e nesta segunda-feira a Prefeitura fez uma parceria com o IAC justamente para elaborar um plano de trabalho visando a implantação de um ambiente de inovação e apoio às startups lá naquele local e a Câmara acompanhou esse momento. O Instituto Agronômico completou 134 anos de atuação ininterrupta esta semana. E para comemorar esta data importante, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Campinas assinaram um termo para promover o desenvolvimento e conjunto de projetos de melhoramento e fortalecimento do ecossistema de inovação na cidade e na região, tendo por base a sede do Instituto Agronômico. O presidente da Câmara, Zé Carlos, participou do evento. Hoje é um dia para ser comemorado, né? Porque o IAC é que fez toda a revolução da agricultura no estado de São Paulo e também no Brasil. É um instituto que tem uma representatividade muito grande, um reconhecimento nacional e internacional, é importantíssimo para a nossa cidade de Campinas, que ele nasceu aqui e isso levou e que leva toda a tecnologia implantada para o mundo inteiro
consumir. A ideia do projeto é promover a competitividade das empresas em alto nível estratégico, envolvendo o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e ao surgimento de novos negócios para o agronegócio. Nós vamos trazer aqui uma parceria para que nós tenhamos incubadoras de startups aqui no IAC, voltadas para o agro. E além da questão das incubadoras de startups, empresas de tecnologia, são chamadas agrotechs, nós teremos também parcerias na formação de técnicos, tecnólogos em agro, que são profissões novas, porque a agricultura tem agregado uma tecnologia numa velocidade muito rápida e você precisa de técnicos que possam trabalhar nesse setor. Quanto a tecnologia e inovação permitiu que com menos área você passasse a produzir mais, o quanto os animais se desenvolveram num tempo mais curto de tempo, seja com a alimentação, seja com tantas outras situações que foram construídas pelos nossos pesquisadores, pelos nossos cientistas do IAC e dos nossos institutos de pesquisa. Esses 134 anos fizeram uma diferença. O Instituto é pioneiro na introdução e melhoramento genético da maioria das culturas agrícolas. Neste segmento, sua liderança é mantida por atuação moderna e integrada com redes nacionais e internacionais de pesquisa, em parceria com os agricultores de várias regiões brasileiras. A ideia é justamente ter essa interação com a prefeitura para produzir oportunidades da gente interagir com startups, o desenvolvimento de startups, e com isso que nós possamos acolhê-las aqui em espaços do próprio IAC e trabalhar juntos, interagindo com os nossos pesquisadores. Ele revolucionou a agricultura no nosso país, através do conhecimento, através da inovação, através da tecnologia. Isso vem caminhando e cada vez mais dando resultado, não só para o nosso estado, mas, como eu disse, para o nosso país. Minabreu, agora a gente volta a falar um pouquinho sobre a Covid-19, porque tem uma promessa, de mais leitos para a cidade de Campinas e também para a nossa região. É um compromisso que foi firmado junto aos parlamentares do Parlamento Metropolitano que estiveram nesta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. Acompanhe. Vereadores do Parlamento da região metropolitana de Campinas tiveram um sinal verde para que a RMC tenha mais 50 leitos Covid. O compromisso foi firmado nesta segunda-feira em reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Marco Vignoli. Então, o que nós pactuamos hoje? O Estado vai colocar os investimentos, os recursos, para que esses leitos possam funcionar, tão logo as prefeituras apresentem essa capacidade técnica e o tempo que elas conseguem colocar os leitos de pé. Lembrando que, paralelo a isso, segue a imunização, Nós estamos numa grande luta. Ao mesmo tempo que os casos têm aumentado, as internações têm arrefecido. Então, dentro disso, nós esperamos chegar em setembro numa situação bem melhor já do que nós estamos hoje. O encontro foi intermediado pelo deputado federal Carlos Sampaio em um esforço para amenizar a falta de leitos de UTI Covid na região. Mas, nesse momento, foi uma solicitação que nos foi feita pelo presidente da Câmara, o vereador José Carlos, para que nós pudéssemos, juntamente com vereadores de outras cidades aqui representadas, Engenheiro Coelho, Hortolândia e Olambra, para que nós pudéssemos buscar que o Estado custeasse leitos de UTI. Porque ele custeando esses leitos em Hortolândia e Campinas, por exemplo, resolve em grande parte a situação das outras cidades que integram a região metropolitana. E conseguimos um importante compromisso, que é o compromisso do secretário de nesta semana mesmo nos informar qual o valor do investimento que será feito. E já nos adiantou que serão entre 40 e 50 leitos que serão instalados na nossa região. Só dependendo mesmo daí da capacidade técnica dessas cidades em recepcionar, montar esses leitos, e o custo ficará por conta do Estado de São Paulo. Nas últimas semanas, Campinas tem registrado mais de 90% de ocupação com pacientes à espera por um leito de UTI Covid. Situação que agrava o atendimento a outros municípios também. A gente sai daqui muito confiante, é uma reunião produtiva e vamos aguardar. Nós precisamos ter na nossa cidade, que nem Engenheiro Coelho que participou da reunião, capacidade de instalar leitos com respiradores, não UTI, mas
eles pediram, o Vignoli pediu para que façam um levantamento. Se tem capacidade, se tiver capacidade, ele vai enviar também leitos com respiradores para atender até que ache uma vaga de UTI para a Covid na nossa região. Saio com muita confiança de que a gente pode conseguir mais leitos para a região metropolitana de Campinas, para atender a população de Engenheiro Coelho. Já visto que nós não temos UTI no município, a gente não tem hospital, mas a gente sai com o compromisso do secretário de ter mais ventilação pulmonar aos munícipes da nossa cidade de Engenheiro Coelho. O secretário também fez um compromisso com aparelho respiratório para manter esses pacientes na nossa cidade, até que essa vaga venha a ter em Campinas e região. Para nós, da região metropolitana, saímos daqui com uma grande conquista, porque cada leito a mais nas nossas cidades é um cidadão a menos na fila do CROSS, na fila do sofrimento, e esse leito pode significar exatamente a vida dessa pessoa. Então, para a gente, foi uma reunião muito proveitosa hoje aqui no estado. Hoje, nós recebemos uma migração de outros estados, de outros municípios, muito grande à procura de emprego. E, juntamente com isso, vem também os problemas dessa migração. Então, uma reunião como essa, muito importante, nos traz esperança para que nós possamos avançar com vacinas, avançar com prevenções, né, frente a esses problemas que o país vem vivendo, o mundo vem vivendo, em especial a nossa região. Esta é a segunda vez que o Parlamento Metropolitano vem ao Palácio dos Bandeirantes e se reúne com representantes do Estado em busca de mais leitos Covid para a RMC. Uma atuação que mostra os esforços do colegiado em resolver os problemas dos municípios. Em abril, maio, nós tivemos aqui com o mesmo secretário Vignoli, Marcos Vignoli, solicitando, e ele nos enviou mais 40 leitos para a cidade de Campinas, mas de lá para cá, nós deu uma amenizada na pandemia, mas retomou a terceira onda, sei lá, se nem acabou a segunda, a gente fica perdido nesse negócio de primeira, segunda, terceira onda, mas aumentou os números de casos na nossa cidade e também na região metropolitana. E nós temos a Unicamp e temos a AME. A Unicamp tem 31 leitos e a AME tem 21, com capacidade de estar recebendo mais leitos para o enfrentamento dessa pandemia. Nós viemos aqui até o governo do estado com o secretário Vignoli e ele nos garantiu que nos mandará de 40 a 50 leitos para Campinas, para atender a região metropolitana, e também Hortolândia, que tem o Hospital Mário Covas. E lá tem capacidade para aumentar os leitos. Para o presidente do Parlamento Metropolitano, essa vitória é resultado de uma forma inovadora de atuar no grupo. Eu fiz uma proposta para eles de mudar o protagonismo das câmaras municipais. E nós estamos mudando. Não é só fiscalizar o executivo, não é só ficar criticando. Nós também temos que arregaçar as mangas e trabalhar, porque nós representamos a população daquele município. E muitas vezes o município não tem como chegar até o Executivo Estadual ou Federal, e a Câmara, o Parlamento Metropolitano tem feito esse protagonismo. Nós estamos fazendo o papel que seria do Executivo, mas diante a pandemia, diante o sofrimento da nossa população, nós não podemos ficar esperando só o Executivo buscar esses recursos, mas as câmaras, através do Parlamento Metropolitano, têm feito isso e têm tido êxito. E ontem também, só que aqui na Câmara de Campinas, houve a reunião da Comissão de Cultura. Isso mesmo. Além de cultura, nós tivemos outras reuniões. Lembrando que amanhã, dia 30, a gente termina o semestre legislativo na Câmara Municipal e as comissões realizam as últimas reuniões deste primeiro semestre de 2021. E ontem a Comissão de Cultura discutiu justamente o Plano Municipal de Cultura no município, com a participação de movimentos culturais e a Secretaria Municipal. A elaboração de um plano municipal de cultura foi o tema da 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura da Câmara, realizada na tarde desta segunda-feira.
O encontro teve a participação de educadores, pesquisadores, produtores culturais e representantes de diversos movimentos da cidade que ajudaram a iniciar um mapeamento dos problemas e das soluções do setor no município. Além deles, a secretária municipal de Cultura, Alexandra Caprioli, também marcou presença na reunião e pôde ouvir as demandas e compartilhar as suas impressões, o que, na visão do presidente da comissão, o vereador Paulo Búfalo, foi um primeiro passo para elaborar um plano oficial. Eu acho que um dos aspectos que nós precisamos destacar foi que essa é a primeira reunião da Comissão de Cultura aqui da Câmara, né, que nós temos a presença de uma representação do governo e que abre a possibilidade de estabelecer esse diálogo, porque da nossa parte nós queremos contribuir para a efetivação de uma política de Estado para a cultura em Campinas. Membros titulares da comissão, o vereador Gustavo Peta e a vereadora Paola Miguel, também participaram da discussão e a análise de dados. Para o presidente, a reunião atingiu o objetivo. E pelos dados apresentados, nos parece que o comitê de acompanhamento do Plano Municipal de Cultura é aquele que tem maior urgência nesse momento aqui. A secretaria assumiu o compromisso de apresentar a minuta de criação desse comitê, né, ainda nos próximos dias. Então, avalio que nessa reunião a comissão cumpriu aí o seu papel. A próxima reunião da Comissão de Cultura deve acontecer em agosto. E, de acordo com o presidente Paulo Búfalo, a ideia é dar continuidade à relação com o Poder Executivo para avançar nas pautas do setor cultural de Campinas. Agora nós temos que cultivar essa relação que parece que hoje nós estabelecemos aqui de diálogo com a secretaria, sempre mediada pelo Conselho. Então, nós esperamos que, à medida que nós estabelecemos essa discussão, a gente consiga efetivar a política pública de cultura, seja ela com a execução das metas de curto, médio e longo prazo aí do plano, ou buscando na batalha para buscar financiamento, né, através de emendas parlamentares ou de outras fontes, para que a gente consiga executar essa política cultural aqui na cidade. E outra comissão que se reuniu é aquela para discutir a importância do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. É a Comissão Especial de Estudos que traz essa discussão por intermédio da vereadora Guida Calisto, que ontem realizou a 4ª reunião. Essa comissão de estudo é composta por 5 vereadores. Então, dentre eles, nós temos o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, o vereador Gustavo Peta, o vereador Paulo Gaspar e o vereador Rubens Gás, que participa dessa comissão de estudo que debate a importância do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. Tá? O tema da reunião de hoje, a gente vai debater o Instituto Federal São Paulo e o Complexo Educacional Tecnológico. Especialistas contextualizaram os debates no âmbito de Campinas, em que uma força-tarefa entre o Instituto Federal e o CTI Campinas foi necessária. Para contextualizar a situação e reforçar a importância que essa discussão está tendo nesse momento sobre o destino da nossa unidade. Durante o processo de expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, nós fomos contemplados com a possibilidade de ter uma unidade em Campinas. À época, foram feitos todos os projetos que envolvem a unidade de Campo Grande. Ela seria construída com recursos do governo federal e faria parte de um complexo educacional que era projeto da Prefeitura de Campinas. O fato é que, após a conclusão do projeto, a licitação, o início das obras, houve complicações com a empreiteira e também com algumas das ações que deveriam ser feitas pela Prefeitura de Campinas à época, que não ocorreram. Então, é preciso movimentar, tentar entender o que está acontecendo, né? Parece que o CTI está se fechando em si mesmo, né? Então, como que nós podemos abrir isso e trazer toda essa
comunidade para dentro do CTI são 250 mil metros quadrados, né? A cidade precisa desse espaço para várias coisas. Se não for ocupado com ciência e tecnologia, vai ser ocupado com outra coisa. Lembrando que já foram 500 mil metros quadrados. Ao longo desses 30 anos, já se perderam 250 mil metros quadrados, né? Então, nós precisamos pensar, até como plano de desenvolvimento da cidade, para onde essa cidade está indo, né? E eu falei na última vez que estive com você, vereadora Guida, mas a gente gosta de pensar na cidade de Campinas como uma cidade tecnológica, mas não eu até usei uma expressão em inglês, né? For granted, né? A gente tem que estar constantemente trabalhando para conquistar esse status, né? Então, eu queria dizer a vocês que é um momento de muito trabalho para que a gente possa garantir a saúde dessas instituições que estão nessa cidade, né? Aumentar essa relação com o setor privado que nós já tivemos no CTI no passado, né? Essas 350 pessoas que estavam na Fundação de Apoio, muitos projetos eram com o setor privado, né? Então, o CTI tem que recuperar esse papel dele com o setor privado. E a melhor coisa que existe é a presença de um órgão federal como o Instituto Federal para formar essa sinergia, a exemplo do que existe em outros países do mundo. Fraunhofer na Alemanha, Carnot na França, né? Esses grandes clusters, né, que juntam unidades de pesquisa com unidades de ensino e com as empresas, né, que é o Parque Tecnológico do CTI, que eu acho que é importante que todos saibam, ao que me consta, continua vazio, né? Então, é preciso um trabalho de conjunto e é preciso trabalhar para que esse convênio seja efetivamente executado na cidade, porque ele está válido e não está sendo executado. Um dos problemas apontados no debate é a recente reivindicação da concessionária Rota das Bandeiras para utilizar um terreno onde fica o CTI Renato Ascher. A vereadora Guida Calisto encerrou a reunião afirmando que vai dar continuidade a esses debates. A gente vai querer saber em que termos que foi feito a utilização daquele espaço, daquela área ali, né, de forma privada. Isso está no nosso radar. Esse é um tema que já foi denunciado aqui na Câmara Municipal pelo vereador Paulo Búfalo, que também tem acompanhado isso. Então, também levantar esse ponto e ver ali e reivindicar, né, o que é essa cessão ali daquele espaço pode ser revertido para a educação pública e principalmente para essa agenda aqui do Instituto Federal. Então, isso já está também no nosso radar, tá, professor Arnaldo? E Vitor também, que levantaram essa questão aqui. Dizer que a gente está tentando articular aqui, junto com a direção do Instituto Federal e a Secretaria Municipal de Educação, uma visita lá no próprio Instituto com a comissão. Então, a gente está pretendendo aqui levar o secretário de Educação, a comissão. Logo a gente vai também repassar o convite aí, agendar certinho a data, né? O Iaguchi, que está aqui pelo mandato do vereador Paulo Gaspar. Então, a gente vai estar agendando essa visita. Então, seria bastante importante, né, que o vereador ou que vocês pudessem também participar dessa visita, e a gente vai tentar aí também articular com o secretário municipal de Educação, né? Conhecer o nosso instituto lá no próprio Instituto Federal e ele vê essa importância que é esse campus lá no Campo Grande, né? E a gente vai continuar também os nossos trabalhos. Lembrando que agora, a partir do dia 30, é o recesso parlamentar, mas logo após a gente vai estar retornando aí com uma reunião com as lideranças, com a própria comunidade que estão lá, né, que estão nos territórios e que têm acesso e que têm toda essa vivência junto ao Instituto Federal, para que eles possam falar um pouco aqui das suas experiências também. Outra comissão que se reuniu nesta segunda-feira foi a Comissão para os Assuntos de Segurança Pública. Isso mesmo, essa é uma comissão permanente aqui da Câmara Municipal e ontem, sob a presidência do vereador Major Jaime, trouxe aí dados de demonstrativos dos índices criminais fornecidos pela Polícia Militar. A Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Câmara se reuniu na tarde desta segunda-feira para debater os índices criminais de Campinas.
Presidente da comissão, o vereador Major Jaime, acompanhou os dados apresentados pela Polícia Militar referentes aos primeiros meses do ano e ficou satisfeito com o encontro. A reunião foi muito boa, né? Na reunião anterior que nós fizemos, tínhamos outros comandantes. E eu pedi autorização ao comandante, que é o Coronel Nery, para que a gente pudesse explicar como é que estão os indicadores aqui na nossa região, na cidade de Campinas, o que isso influencia na vida de todo mundo. E ele achou a ideia muito boa e pudemos hoje, né, num dos últimos dias do mês de junho, passar um panorama do que aconteceu, pelo menos de janeiro a abril desse ano, comparado também com o mesmo período de 2020. O parlamentar enalteceu o trabalho da Polícia Militar e as ações desenvolvidas na segurança pública de Campinas. É passar para as pessoas que, quando ela vê uma viatura passando, às vezes na frente da casa dela, vê uma viatura passando no centro, ou vê um policiamento a pé, a moto, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma lógica. E principalmente é um trabalho feito com planejamento, com inteligência, com informações. Então o mais importante hoje era passar essa ideia para as pessoas, para que elas saibam que a polícia está trabalhando, independente do momento que ela possa estar vivendo, das dificuldades, das emergências que ocorrem no dia a dia, a Polícia Militar também está fazendo o máximo possível para preservar vidas, preservar o patrimônio das pessoas e poder ajudar para que as pessoas possam ter a tranquilidade e a normalidade que elas merecem. Participaram da reunião a Major Rita de Cássia Pereira, do CPI-2, o Major Carlos Guilherme Cardoso, do 8º Batalhão, o Major Arnaldo Caffer, do 35º, e o Major Esdras Morales, do 47º Batalhão. Ao final do encontro, o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, pediu que a população participe dos assuntos de segurança pública do município para contribuir com o desenvolvimento da cidade. O nosso trabalho é para a população e a população, ela dá o feedback. Muitas vezes ela pode até ficar ressentida em alguns momentos de não ter essa pronta resposta, porque acho natural que você está numa situação de emergência. Você quer que o mais rápido possível a polícia esteja presente, a guarda esteja presente, né? Tenha alguma autoridade naquele local. Às vezes pode ter um momento de dificuldade, até deslocamento, nossa cidade é muito grande, mas é fundamental que as pessoas, mesmo sendo vítimas de alguma violência, vítimas até de algum crime, que elas informem esse fato, porque esse fato vai servir depois para essa análise criminal que é feita, para que o policiamento possa ser readequado e algumas medidas possam ser tomadas com relação a isso. Falar sobre solidariedade com a campanha do agasalho. Isso mesmo, porque nesta segunda-feira a Câmara de Campinas recebeu uma grande quantidade de roupas que serão destinadas aí à campanha do agasalho na nossa cidade. O Legislativo Campineiro é um dos mais de 100 pontos de arrecadação espalhados no município. Desde o dia 26 de maio, a Câmara Municipal de Campinas já arrecadou mais de 5 toneladas de doações. E ontem foi a vez de integrantes do grupo Entre Amigos visitarem a sede do Legislativo Campineiro. Nós viemos trazer aqui a nossa campanha do grupo Entre Amigos, campanha do agasalho, né? Arrecadamos bastante doações e estamos aqui entregando e agradecendo também o apoio do nosso amigo vereador José Carlos, né? E por que a Câmara Municipal de Campinas? Por que vocês escolheram esse ponto? Porque, veja bem, de acordo com os nossos entendimentos, aqui seria o ponto mais certo para ser distribuído. E como já tem a campanha existente, resolvemos dessa vez, né, entregar aqui na Câmara. Fale um pouquinho do grupo Entre Amigos. O grupo Entre Amigos é um grupo formado por algumas pessoas que ficamos preocupados com o bairro, né? Com a Silva, o Cúria, Santa Genebra, né? E estamos tentando fazer o nosso projeto, que é não deixar as crianças perdidas na rua. O presidente da Câmara Municipal de Campinas recebeu as doações e falou o quanto é importante que todos colaborem, principalmente em tempos de pandemia. É muito importante, uma vez que está chegando aí o inverno mais rigoroso, né? Inclusive, essa semana já vai começar pela previsão do tempo, esfriar aqui na nossa região. E eu quero agradecer aqui ao grupo de amigos, Entre Amigos, né, da região da Vila Miguel Vicente Cury, Costa Silva e Santa Genebra.
O parlamentar reforçou que o Grupo Entre Amigos não é de hoje que colabora com a população de Campinas. O ano passado eles já contribuíram fazendo essa arrecadação. E a gente não participamos dessa campanha o ano passado. E aí nós não sabíamos nem onde entregar esse material. E esse ano eles fazendo essa arrecadação, aqui tem um ponto de entrega, de recepção, e que depois nós vamos estar entregando lá na prefeitura. É importante essa contribuição do Entre Amigos da região do Cury, Costa e Silva e Santa Genebra. Há 188 postos de coleta na cidade. E claro, a Câmara Municipal de Campinas segue fazendo o seu papel de servir a população. A Câmara vai continuar recebendo. Nós não sabemos quando é que vai terminar esse frio, né, esse inverno. E vamos continuar recebendo. Espero contar com eles novamente para que a gente aqueça aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. A campanha do agasalho em Campinas vai até o dia 30 de julho. E como o presidente falou aí, Gabriel, o tempo já mudou, hoje já está mais frio, muita gente precisando aí realmente de uma roupa, de um agasalho. Este é o momento. Exatamente, nós falamos ontem aqui no Câmara Total, né? Para hoje, mínima de 7 graus e a máxima não passa dos 19. Então é tempo de solidariedade. A Câmara de Campinas é um ponto de arrecadação, de agasalho, daquela blusa que está em boas condições e que possam ser doadas. Então, você que tem aí na sua residência, vem até a Câmara de Campinas, não precisa entrar, eu sei, por conta da pandemia, fica logo na porta, você já faz essa doação, ela fica durante 15 dias aqui e depois pode ser doado para quem está em situação de vulnerabilidade social. Miriam Abreu, amanhã é dia de reunião extraordinária, a última deste primeiro semestre. É, a última que tem 24 itens. Ela começa às 9 horas da manhã com comunicado de vereadores, período que vai até às 10 horas. E aí, às 10 horas, nós começamos com a discussão e a votação da pauta. O item 1 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza a concessão de direito real e uso à Associação dos Produtores da Agricultura Urbana e Periurbana de Campinas e região Cio da Terra, que fica lá no Parque Itajaí, aquela horta comunitária lá do Parque Itajaí, já que a gente falou agora há pouco de uma horta comunitária no link, o André Aranha trouxe uma que existe aqui no Jardim Nova Europa, nós temos essa também no Parque Itajaí, que agora a prefeitura vai localizar. Também ela é construída em uma área da prefeitura e agora, então, essa proposta pretende aí doar essa área, conceder essa área por um período para o Cio da Terra com direito por 15 anos. Nós temos também em primeira discussão um projeto que foi discutido em audiência pública aqui, que trata aí do reordenamento administrativo da rede Mário Gatti de urgência e emergência com relação a cargos em comissão e também funções gratificadas. Temos a segunda discussão do projeto de autoria do prefeito que reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica aqui na cidade. Temos ainda a segunda discussão do projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que institui o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. Também temos a proposta do vereador Carmo Luiz, que será discutida no mérito e institui em Campinas o portal da transparência de inventário dos bens adquiridos durante a pandemia da Covid-19. De autoria do vereador Paulo Haddad, a matéria também será discutida pela segunda vez pelo plenário. É o projeto que institui no âmbito de Campinas o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais aqui na nossa cidade. Temos ainda o projeto do ex-vereador Pedro Tourinho, que institui em Campinas o programa Voo de Bicicleta e o selo Empresa Amiga do Ciclista. Os 24 itens podem ser conferidos no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.câmara.gov.br.
www.campinas.sp.leg.br. Ali você tem o detalhamento e a explicação do que é cada um dos projetos na pauta. Temos ainda moções, requerimentos e votação de atas de reuniões anteriores que aconteceram neste ano no Legislativo. E tudo isso com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Iremos acompanhar, então, a partir das 9 horas da manhã, esta última reunião extraordinária deste primeiro semestre, já que o mês de julho é mês de recesso parlamentar. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora pelas notícias do Legislativo, e na quinta-feira a gente conta tudo o que aconteceu. Combinado, até quinta-feira. Até lá. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 8ª rodada. As duas equipes da cidade entram em campo. Então, olha só, já estão aqui na minha tela. Atenção, torcida pontepretana, hein? Duelo diante do CSA em horário diferente, vai ser à tarde. Então, olha só, nesta quarta-feira, 4h30 da tarde, a Ponte Preta recebe o CSA no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que a Ponte Preta, lanterna da competição, está em busca da primeira vitória. E mesmo que a Ponte consiga a vitória diante do CSA, ela não sai da zona de rebaixamento, porque a Ponte tem apenas 3 pontos e a primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Londrina com 7. Então, se a Ponte vencer, ela vai a 6 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, mas claro que interrompe essa sequência de 11 partidas sem saber o que é vitória desde o Campeonato Paulista. A última vitória da Ponte foi no derby contra o Guarani lá em 5 de maio. Ela já até reencontrou o Guarani, já perdeu esse duelo, então mais de um mês sem vitória. O técnico Gilson Kleina também está em busca da primeira vitória neste duelo complicado diante do CSA, que vem de vitória contra o Cruzeiro. E por falar em Cruzeiro, é o adversário do Guarani. Olha só, amanhã também, então, na quarta-feira, 7 horas da noite, duelo que acontece em Belo Horizonte, lá no Mineirão, entre Cruzeiro e Guarani. O Bugre no meio da tabela, 3 pontos abaixo do G4, vem neste duelo difícil, né? Já que o Cruzeiro vem de derrota, não vem fazendo uma campanha boa neste Campeonato Brasileiro da Série B pelo segundo ano consecutivo. Então é um duelo difícil para os comandados do Daniel Paulista e claro que na quinta-feira a gente balança as redes dessas duas partidas. Ponte Preta e CSA aqui em Campinas e Cruzeiro e Guarani lá em Belo Horizonte, partidas que são válidas pela 8ª rodada da Série B. Hora do Michel Amorim conversar com a escritora Januária Cristina, que publicou um livro que contém 141 personagens do nosso folclore e ainda serviu de referência para a série Cidade Invisível da Netflix. Então, a partir de agora, acompanhe este bate-papo muito interessante, olha só, no Universo Épico. Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre o folclore brasileiro. E para essa conversa já está aqui conectada comigo Januária, ela que é escritora, jornalista. Januária, vamos falar então sobre o seu livro, o Abecedário, né, sobre o folclore brasileiro. Conta um pouquinho pra gente aí, né, desse trabalho de você reunir esses personagens. Michel, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do Universo Épico, né? Que, aliás, o folclore brasileiro é um universo épico de primeira, né? Então, o meu livro chama-se Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro. É um livro que foi publicado pela FTD Educação e as edições Sesc São Paulo. E no livro eu reuni 141 personagens do nosso folclore. Os personagens que a gente considerou mais significativos, por região, por origem. Então tem indígena, africano, oriental, europeu, e pelas regiões brasileiras, né? Porque o nosso país é tão grande
que às vezes o mesmo personagem tem nomes diferentes dependendo da região onde ele está, né? E tem histórias também diversas. A magia do folclore é exatamente essa, né? A gente conta um conto e aumenta um ponto. São histórias de tradição oral que estão aqui no imaginário do povo brasileiro desde que a gente se constituiu como povo, né? Então a gente tem registros aqui no livro de personagens que o padre Antônio Vieira viu aqui, padre José Anchieta, né? Desde o nosso descobrimento, que estão na nossa tradição desde sempre. E esses personagens vão se mantendo pela força exatamente dessas tradições orais, dessas histórias que a gente vai contando e recontando. A ideia do livro foi tentar preservar essa cultura, porque se ela é oral, aos poucos ela vai se perdendo, vai morrendo, né? Ainda mais na contemporaneidade que a gente vive, com celular, com internet, né? Vai se perdendo essa tradição da gente se sentar, né, ao redor de uma roda, ao redor de uma fogueira e contar essas histórias. Então a ideia foi reunir esses personagens nesse livro. Muitos deles nunca haviam sido ilustrados, então cada personagem tem uma ilustração. O César Berge fez esse trabalho magnífico, né, de retratar esses personagens. Então a gente tem um registro que a ideia é deixar exatamente para essas novas gerações, e a gente tem sido realmente muito feliz nisso, porque a gente tem visto muitos jovens, muitas crianças se reaproximarem do nosso folclore. E aí, para reunir esses mais de 100 personagens, né? Eu sei que tem ali uma vasta fonte, né, de 500, mais de 500. Qual recorte que você usou para selecionar esses mais de 100, 140 aí? Pois é, a gente tem uma riqueza imensa, né? Mais de 500 personagens, tem para todo gosto, tem de todo jeito. Então, a ideia era fazer um livro, sei lá, a gente tem umas 450 páginas, e por ordem alfabética, exatamente para contemplar as várias letras, né? E aí utilizamos esse critério de tentar tanto colocar os mais conhecidos, como apresentar os desconhecidos e também colocá-los em diferentes regiões, diferentes origens, tentar fazer um mapeamento o mais diversificado possível. A gente tem muito pouca coisa, né, nesse sentido aqui no Brasil. A gente tem o trabalho do Câmara Cascudo, que é um trabalho mais acadêmico, né, mais de pesquisa. E a ideia é que cada verbete desse também conta a história do personagem. Então, não é só dizer de onde ele é, como ele chama, né, uma coisa mais enciclopédica. Não, a ideia também é dizer, olha, a história dele é assim, é assado, né? Na região tal ele tem essa característica, na outra ele já é um pouco diferente. Então, a ideia é tornar também o contato com esses personagens prazerosa, né? Uma história gostosa de se ler e, quem sabe, recontar, que essa é a ideia também, né? Deixar a coisa continuar, se manter viva. Januária, e aí nessa imensa lista, né, só tem personagem sombrio, do mal, ou tem personagem também fofinho? Tem de tudo, isso é a beleza do nosso folclore, né? E é muito interessante que os personagens do folclore, eles não têm essa característica de ser do bem ou do mal, né? Eles são muito próximos das características de todos nós, seres humanos, né? A gente tem o bem, tem o mal, tem hora que a gente é mais sapeca, tem hora que a gente é mais bonzinho, e isso faz parte dessa riqueza, né? Então a gente tem, por exemplo, a figura do Saci Pererê é uma figura que eu sempre falo, o Saci é do bem ou do mal? Não é, a gente não sabe dizer, ele é sapeca. Ele gosta de fazer brincadeiras, né? E aí tem gente que fala assim, brincadeira de mau gosto.
Bom, tudo bem, mas ele se diverte, né? Ele faz essas traquinagens. Ele simboliza muito essa coisa do brasileiro, né? Que gosta de brincar, que gosta de pregar peças, né? Dar sustos. Então, no folclore a gente tem vários personagens. A gente tem príncipe, princesa. A gente tem personagem que realmente existiu. Isso é muito interessante. Há alguns personagens, sei lá, como Lucas da Feira, que foi um cangaceiro, que ele realmente existiu, tem registro dele nos jornais. O que aconteceu? De tanto que a história dele passou de boca em boca, ele virou uma lenda. Então a gente já não sabe mais o que realmente ele fez ou não, né? Nos registros dos jornais tem uma história X, mas o povo foi pegando isso e foi recontando. Então, essa é a beleza. Eu costumo dizer que o folclore é muito libertador, né? Todos nós podemos contar e recontar as histórias do folclore. A gente não precisa ser um escritor, não precisa ter... A gente só precisa gostar de história, né? Então, a gente... o fato da gente poder se apropriar dessas histórias, que são nossas, essas histórias não são do X ou do Y, elas são de todos nós, né? E isso é muito importante, ela nos ajuda, inclusive, a encontrar a nossa identidade, quem a gente é, né? Quem é o povo brasileiro. Elas nos contam sobre esse inconsciente coletivo que faz parte de todos nós, da nossa formação como povo, né? Da nossa formação cultural. Quando você estava fazendo o seu trabalho de pesquisa, né, e reunindo todos esses personagens, tem algum ali que na hora que você encontrou, descobriu a história, as características, né, você ficou surpresa e aí você ficou ali, gostou desse personagem? Tem algum especial para você? Olha, são muitos, né? A mesma coisa que você perguntar para uma mãe que filho que ela gosta mais. Eu me encantei com todos, eu sou uma apaixonada por essas histórias. Eu fui criada em Pernambuco, cercada de bons contadores de história, né? Meu pai, minha mãe, meus avós. Então, essas histórias fizeram parte da minha formação, da formação do meu imaginário. Talvez, se eu não tivesse escutado desde a tenra infância, talvez eu não tivesse virado escritora, né? Isso foi muito importante. Mas tem um personagem que eu costumo dizer, estou até procurando aqui, que foi muito curioso ter descoberto, que eu não conhecia. É um personagem que pertence mais ao folclore do Rio Grande do Sul. Eles se chamam, né? É um grupo de personagens que chamam-se Zaoris. São personagens que dizem que são homens que nasceram na Sexta-feira da Paixão. É uma lenda ligada a essa questão religiosa. E eles têm esses olhos aqui, né? Os olhos capazes de ver, de enxergar tesouros. Aonde esses tesouros estão, né? E só que eles não podem, eles sabem onde estão os tesouros, mas não podem ficar com eles. Então isso é uma coisa curiosa, né? Eles descobrem os tesouros e outras pessoas acabam ficando com eles. Então é uma lenda muito, muito interessante, né? Misturada com toda essa religiosidade brasileira e que eu acho bastante representativa, né? Esses olhos de ver além, de enxergar além, eu acho isso muito interessante e que tem a ver com o folclore, né? Que tem essa questão do épico, né? Como diz o programa, de enxergar uma coisa para além da realidade, né? Que não está só aqui no nosso mundo e é sempre uma grande aventura, né? É sempre o contexto dos personagens do folclore é sempre muito grandioso, sempre muito épico, né? Tem muitos heróis, muitas heroínas. Então, para mim, os Zaoris foram uns personagens interessantes, foram uma descoberta que eu gostei de ter feito. Januária, e só com esse trechinho que você me contou a respeito desse personagem, né, já dá pra gente viajar em diversas histórias que daria para criar com esse personagem. E aí, gente, aproveitando todo esse abecedário do folclore brasileiro, caiu nas mãos, né, do diretor Carlos Saldanha, e aí que surgiu A Cidade Invisível, né, que o livro serviu como referência para eles
absorverem ali mais fiel possível e trazer isso para as nossas telas, né? Para a TV. E aí, conta um pouquinho então de Cidade Invisível, dos personagens que foram usados na história. Pois é, foi uma alegria imensa, né? Primeiro ver que o folclore brasileiro, por meio de uma série, né, da Netflix, que chega em 190 países, né? Não é pouca coisa. A série, assim que estreou, ficou nos top 10, né, em mais de 30 países. Então, a gente vê a força que tem essas histórias, né? Então, isso acho que reforçou muito a importância de nós, brasileiros, conhecermos as nossas histórias, né? Elas fazem parte da nossa história, né? De quem somos, como eu já falei. Então, o Cidade Invisível foi uma bela surpresa para mim, foi com muita alegria que eu vi o livro ser utilizado como fonte de pesquisa, como inspiração, e nas oportunidades que eu tive de conversar com o Carlos Saldanha, que é o diretor, ou com um grupo de roteiristas, eu pude perceber que eles se apaixonaram, né, por esse universo. E isso eu acho que é muito visível na série, né? Tudo muito bem feito, muito bem cuidado. Eles tiveram realmente um respeito muito grande por essas tradições, né? Por essas histórias. Então, o tempo todo checando se isso tinha a ver realmente com as definições do folclore. Isso é admirável. E eu acho que a paixão deles conseguiu contagiar as pessoas ao redor do mundo, né? E hoje em dia, com certeza, a gente tem muito mais gente gostando, conhecendo o nosso folclore do que antes da série. Então, acho uma iniciativa maravilhosa. Eu sei que eles já estão preparando aí a segunda temporada, né? Então, é esperar para ver. Olha só, na série dá para ver o Saci, tem a Cuca, tem o Curupira, tem a Iara, tem outros personagens diferentes, né, fugindo daquele tradicional que a gente já conhece, né, os clássicos. E olha só, Januária, nas ilustrações, né, que foram feitas pelo César, você tem ali uma ideia do personagem. E na tela, né, com pessoas, né, como que foi para você enxergar esses personagens, né? Muito diferente? Nossa, nem fale, é uma surpresa admirável, né? Os atores todos muito bem escolhidos, né? A gente tem uma Iara preta, né? Que quebra também todo essa expectativa da sereia e tal. Ela é muito brasileira, né? Uma atriz muito linda. A própria Cuca, né? Que a gente tinha uma referência que o Monteiro Lobato nos legou, né, do jacaré, e aí aparece uma moça linda, né, que é a Alessandra Negrini, muito bem caracterizada. O Curupira é maravilhoso, né, e o Saci, todos eles, né. Então, para mim foi o próprio Tutu Marambá. Imagina, o Tutu era um personagem que eu jamais imaginei, né? O ator é enorme, é grande, é ruivo. Então, eu achei que eles foram muito felizes na escolha do elenco, e acho que isso trouxe ainda mais alma, né? Corporificou esses personagens do nosso folclore de uma maneira absolutamente mágica. Fiquei fã de todos eles. A gente ficou com dó porque muitos morreram, né? É verdade. Então, tem uma campanha aí para o Saldanha ressuscitá-los. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Ai, por favor, né? Tem personagem lá que não podia ter morrido. Eu espero que ele retorne. Pois é, como eles são personagens do folclore, não é difícil ressuscitar, né? Tudo é possível. Que bom. E aí, já tem programado aí um livro 2, 3, porque conteúdo tem, né? Conteúdo tem. Pois é, então, a gente está tendo pedido já faz algum tempo, né? Então, acho que agora a editora resolveu se animar e vamos preparar aí mais conteúdo, né? A gente tem, além do abecedário, a gente tem 4 livros destinados às crianças, né? Faz parte de uma coleção que chama Coleção dos Personagens do Folclore Brasileiro.
Então, essa coleção é lançada pela FTD Educação, tem sido adotada nas escolas, o que deixa a gente bastante feliz, porque o folclore também é um tema que normalmente a escola trabalha lá em agosto, por causa do Dia do Folclore, e pronto, né? Então, a ideia de lançar os livros, que também trabalham com verbetes, mas trabalham com famílias, né? O Saci e os Taquinas, a Loira do Banheiro e as Assombrações. Então, a gente dividiu, o folclore tem isso de bom, os personagens podem ser compostos como famílias, né? Então, essa ideia agradou bastante as crianças, né? Então, a gente tem a ideia também de continuar fazendo livros para as crianças, porque é muito importante que elas cresçam também conhecendo esse que é o nosso patrimônio material, o maior que a gente tem nesse país, né? Então, vamos lá, estamos trabalhando. E todo esse trabalho, essa dedicação, né, lhe rendeu 2 prêmios Jabuti. Pois é, o prêmio Jabuti não ganhei por causa do folclore, né? Mas ganhei com outros livros. Mas, assim, é isso, é uma carreira que eu construí como escritora, que no fundo é isso, eu sou uma contadora de histórias, né? Então, acho que hoje tenho mais de 60 livros publicados e é uma trajetória que eu construí por isso, pela paixão, né, de contar e recontar histórias, né? Então, os 2 prêmios Jabutis, acho que foram um reconhecimento, né, de toda essa trajetória, tentando fazer, né, colaborar de alguma maneira para que os brasileiros, né, a maior parte dos meus livros é para criança e jovem, né, para que eles se interessem, para que eles leiam e conheçam um pouco mais da nossa cultura. Januária, quando o papo é bom, passa rápido. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou, gostou, porque eu tô fascinado. Eu amei esse livro que você trouxe pra gente, o Abecedário do Folclore Brasileiro. E, assim, ansioso, né, para que você planeje tudo certinho para ter o 2, 3, né? Vamos contar essas histórias brasileiras que às vezes ficam tão esquecidas, né? Sim, com certeza. Bom, e pra gente não esquecer, você aí de casa vai fazer o seguinte, vai anotar agora esse recadinho que a Januária vai passar. Januária, o pessoal de casa que ficou interessado em adquirir, em ler o livro, conhecer as outras histórias, como é que faz? Tem rede social, tem site, como é que eles te encontram? Pois é, eu tenho um site que chama www.entrepalavras.com.br. Eu tô lá também no Facebook, Januária Alves, no Instagram, Janu_Alves. Estou no Twitter também, no LinkedIn. É só procurar e ir seguindo as novidades. Tenho feito muita palestra, live, é gostoso. Eu falo que me convida, eu vou, porque para falar desse assunto eu tenho sempre muito ânimo. E quem quiser comprar o livro, o Abecedário está à venda tanto no site da FTD Educação, como no site das Edições Sesc. Edições Sesc São Paulo. Então tá lá, de vez em quando eles fazem umas promoções e a coleção também de personagens do folclore brasileiro está à venda no site da FTD Educação. É só entrar lá e buscar que vocês podem adquirir e contar para os filhos, para os netos, né? Os professores podem levar para a escola, trabalhar com os alunos. E é isso, eu tô aí circulando porque eu acho que compartilhar essas histórias, né, é compartilhar também bons momentos. Acho que o brasileiro está passando por um pedaço muito duro, né? A gente está no meio dessa pandemia com tantas questões e acho que ter essas histórias para nos acalentar, né, para nos dar esperança, é muito importante. Então, a gente tá junto nessa. Com certeza. E olha só, já vou deixar o convite feito, hein? Livro novo, liga para nossa produção, manda um WhatsApp, um e-mail e volta aqui compartilhar com a gente. Combinado? Combinado, com o maior prazer. Com o maior prazer. Eu agradeço o espaço e a oportunidade de divulgar o trabalho aqui no programa. Muito sucesso sempre. Ponto final no Universo Épico. E olha só, na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.
E o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Luiz Rossini. Em seguida, às 4h30 da tarde, tem reunião da comissão que está analisando as obras do BRT aqui na nossa cidade. Presidente é o vereador Rodrigo da Farmadic. Amanhã, a partir das 9h da manhã, tem a última reunião extraordinária deste primeiro semestre. A Mina Abreu já passou aqui para a gente. Discussão e votação de 24 itens que estarão na pauta. E o Câmara Total retorna na próxima quinta-feira, às 11h da manhã, ao vivo e com muitas informações. Até lá. Tchau, tchau.